Cooperativa que possui um trabalho de organização do quadro social estruturada, ela passa por essas crises com menos impacto. Nós temos que discutir ainda muito mais a organização do quadro social. Como que a gente quer a organização do quadro social de hoje em diante? Qual a organização do quadro social faz sentido para a gente? Faz sentido para as nossas cooperativas? Faz sentido para a nossa comunidade, para o quadro social? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sou Eduardo Pessoa e vamos começar mais uma noite do nosso Fórum de Gestão do Quadro Social. Faz parte do SOQS 2021. Você é o nosso convidado ao maior evento digital aí sobre a organização do quadro social hoje. E falando de hoje, a palestra, o nosso bate-papo é sobre um tema muito bacana, muito legal, que já inspirou até um debate aqui antes mesmo de começar, para vocês verem como que o negócio é bom mesmo. E nós vamos falar hoje, nós vamos instigar vocês como estruturar a gestão do quadro social nas cooperativas. E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui o Daniel Oliveira, nosso cooperativista aí, que está há uma década trabalhando no ramo. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade, né, e toda a organização desse evento e o convite a todos, né, que você fez aí. Muito obrigado mesmo por tudo aí do evento e seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Leonardo aqui presente aqui, prestigiando o nosso evento aqui. Satisfação tê-lo conosco aqui, a todos os participantes aqui. Carlos, espero responder as suas indagações hoje, né? Obviamente, a gente não vai esgotar aqui em uma hora, né? 1 hora e pouquinha, todas as suas indagações, mas a gente vai dar um norte aqui. Esse é o propósito do evento, né? A gente apoiar cooperativas no processo de estruturação ou reestruturação da organização do quadro social, mas também apoiar os colaboradores, né? Os colaboradores que normalmente têm esse desafio de poder conduzir esse trabalho de organização do quadro social. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu preciso de preparar vocês para o nosso bate-papo. Mas em que sentido, Daniel? Eu preciso que vocês, para esse exato momento, vocês esqueçam um pouquinho o que vocês aprenderam sobre o OQS. Sim, é a capacidade de desaprender e reaprender. Eu quero que no dia de hoje vocês escolham esses insights e utilizem no dia a dia de vocês. Mas não utilizem esses insights que eu trago aqui para vocês como única verdade. Obviamente, nós temos aqui alguns pontos polêmicos. Eu vou tratar alguns pontos polêmicos, né? Que a academia fala uma coisa, a prática fala outra, a prática fala uma coisa, a academia fala outra. Embora a organização do quadro social seja uma estratégia um pouco antiga, a gente, na academia, ainda é um pouco aprofundada, né, pessoal? Fazer a seguinte pergunta para vocês. Nos últimos 2 anos, vocês conseguem listar 4 eventos de organização do quadro social para mim? Sim ou não? Se a resposta é não, vocês percebem aí o quanto ainda a gente precisa de ter iniciativas como essa para poder sensibilizar as cooperativas que não têm o trabalho de organização do quadro social, capacitar os colaboradores para que ele conduza essa estratégia de forma eficiente, fazer mais com menos, e de forma eficaz, né? Assertiva, o famoso tiro de sniper, pessoal. E a gente sabe, pessoal, que a mudança é inevitável, né? A gente está aí passando por uma pandemia. Eu, particularmente, nunca tinha vivido isso, né? E, obviamente, não foi a primeira, não vai ser a segunda, e muito menos a última, né, pessoal? As organizações, elas se sujeitam a essas mudanças, né? Que seja a pandemia do Covid, que seja a crise hídrica, que seja a crise do petróleo, crise financeira, enfim, né, pessoal? Várias crises ao longo da nossa jornada como profissional, da jornada das nossas organizações, ela vai passar por dificuldades. Mas eu aqui, pessoal, eu vou fazer a seguinte afirmação. Cooperativa que possui um trabalho de organização do quadro social estruturada, ela passa por essas crises com menos impacto.
Ah, Daniel, consegue provar isso? Não, pessoal, mas é um bom título para dissertação, né? É uma boa linha de pesquisa para uma dissertação, para um doutorado, para a gente poder investigar se realmente isso é fato. Eu falo isso da minha experiência, não sei se todos concordam comigo. Aquelas cooperativas que já possuem aí uma estruturação aí da OQS, se realmente colhem esses frutos, mas eu deixo aqui para vocês como reflexão, pessoal, para a gente começar a olhar a organização do quadro social com outros olhares. Mas, pessoal, quando a gente pensa em organização do quadro social, normalmente a gente associa a organização do quadro social com algumas perguntas. Vocês já se perguntaram em algum momento aí da sua trajetória profissional dentro da sua cooperativa, com algum grupo de diretores ou grupo de colaboradores, como promover a educação cooperativista? Vocês já se perguntaram como aumentar a operacionalidade, a satisfação e a fidelidade dos associados? Aqui a gente vai para a prática, né, pessoal? Como fazer? Como promover o desenvolvimento e surgimento de novas lideranças, né? E o desenvolvimento das atuais lideranças para poder gerenciar a cooperativa de uma forma mais assertiva? Como comunicar de forma eficaz com os associados, né? Nós temos aí um quadro social diverso, né, pessoal? Cooperativa de crédito, nós temos lá um público jovem, um público adulto, um público mais velho. Ramo agropecuário, um público mais velho. Como que eu comunico com esse público mais velho? Com WhatsApp, Instagram, jornalzinho? De que forma? E por fim, pessoal, inclusive a Lorena, vou dar um spoiler aí da semana que vem, a Lorena vai trazer essa questão um pouquinho mais aprofundada, né, da vivência que ela teve aí com o trabalho de organização do quadro social, ela vai tocar nesse ponto, né, que um dos grandes dificultadores da organização do quadro social é dado. E dado hoje, pessoal, é o novo petróleo. Como que a cooperativa trabalha as informações do quadro social? Como que ela mensura isso? Gostos, preferências, questões socioeconômicas. Como que ela mensura isso e condensa isso para poder tomar a decisão, pessoal? Se vocês já se fizeram essas perguntas, vocês talvez possam estar fazendo uma outra pergunta. Daniel, então a OQS, você está me dizendo até agora que a OQS vai resolver os problemas da cooperativa. Não, pessoal, a OQS é a cereja do bolo. A OQS, ela não vai resolver má gestão. Má gestão é uma coisa e organização do quadro social é outra. O que a organização do quadro social vai fazer para a cooperativa? Ela vai gerar um conjunto de informações, ela vai munir o conselho de administração e os gestores de um conjunto de informações dos quais esses gestores, esses líderes, possam tomar as suas decisões de negócio de forma mais assertiva. Ela não vai resolver o problema do econômico. Ela não vai resolver o problema do social. Mas sem ela, nós iremos conviver com problema econômico, com problema social, com problema de gestão, com conflitos de interesses. Então, pessoal, para a gente debater um pouquinho mais, o que seria a organização do quadro social? Vamos aprofundar um pouquinho no conceito. Essas perguntas, eu quero instigar essa reflexão para vocês, eu quero que vocês reflitam um pouquinho com relação a essas perguntas, mas vamos aprofundar um pouquinho no conceito. Onde que surgiu a organização do quadro social? Então, o Leonardo aí pode até nos auxiliar nessa questão, né? Ou por causa da escassez de conteúdo didático que nós temos com relação à organização do quadro social, pessoal. Bom, a organização do quadro social, pessoal, foi uma iniciativa na década de 60. Olha, pessoal, bem velha, né? Passados alguns anos aí, alguns bons anos, né? E ela foi uma iniciativa startada pela Emater do Paraná, se eu não me engano, na região da Lapa, uma iniciativa com as cooperativas agropecuárias. As cooperativas e a Emater, né, tinham uma dor, né, pessoal? A gente sabe que as cooperativas estão por toda parte.
o que acarreta uma maior distância entre os associados. Daí, imagina a Cevale com associado a mais de 2.000 quilômetros, lá em Tocantins, lá no Pará. A Cocarim em vários estados, né, pessoal? Então, essa distância, ela gera um problema dentro da organização cooperativa. Nós ficamos mais distantes dos associados, nós não temos a possibilidade de entender os anseios e as necessidades do quadro social. E aí criou-se a estratégia de agrupamento. Por exemplo, Carlos, lá em Araxá. Vamos pensar na cidade de Araxá. Possui quantos bairros em Araxá? 50 bairros. Vou exemplificar aqui. Então, cada bairro é uma comunidade cooperativista, para a gente chegar mais próximo àquele conjunto, aquele grupo, aquele conjunto de associados. E é um espaço onde a gente vai conversar com os cooperados, vai levar formação, vai entender suas necessidades, vai criar um elo de ligação com a cooperativa, uma ponte, para que a gente entenda as suas necessidades e, do outro lado da ponta, a cooperativa possa desenvolver produtos, serviços, soluções personalizadas para poder atender o quadro social. Mas, pessoal, com esse conceito em mente, nós precisamos de avançar um pouquinho. Ao longo desses anos, houve uma evolução nesse conceito. Então, eu preciso de trazer para vocês aqui nesse momento o que não é a organização do quadro social. Pessoal, a organização do quadro social, ela não é sustentabilidade, não é organização de pessoas, não é comunicação, não é educação cooperativista, não é endomarketing também. Há quem diga que é confraternização, também não é. Não é relacionamento, muito menos governança. E também não é educação cooperativista e nem experiência do associado, pessoal. É tudo isso. É tudo isso. A organização do quadro social, pessoal, trabalha tudo isso. E quando o Carlos, né, até perguntou, né, qual o perfil ideal do profissional da OQS? Carlos, eu te falo que é um canivete suíço. Ele precisa, obviamente, ele não precisa de ser especialista em tudo, mas ele precisa de ter uma visão sistêmica e conhecer todos esses temas. Porque esses temas são os pilares da organização do quadro social. Vocês percebem a evolução dessa estratégia da década de 60 para hoje? A década de 60 era organização de pessoas. Hoje não é mais organização de pessoas, é também organização de pessoas, assim como essas outras estratégias também, pessoal. E aqui é o primeiro tema polêmico. É o primeiro tema polêmico, né? A gente esbarra nessas questões, né? A cooperativa, talvez, ela já conduz o trabalho de organização do quadro social, mas ela só faz o relacionamento, ela só traz a educação cooperativista, ou ela só traz a sustentabilidade. Talvez uma falta de visão mais sistêmica do que é a organização do quadro social. Obviamente, né, pessoal? O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai levar a gente adiante. Então, a gente tem que amadurecer nesse conceito. E por isso que nós temos que conversar mais, né? Né, Carlos? A gente estava conversando antes de fazer um pré-aquecimento, né? Nós temos que criar esses espaços para a gente debater a organização do quadro social, assim como as outras questões cooperativistas, né? Que impactam diretamente o quadro social e a cooperativa. Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas que no passado deram certo e daqui para frente, pessoal, dificilmente dará certo. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança, pessoal. Mas aí vocês podem fazer a pergunta, tá, Daniel? Por que eu preciso investir na organização do quadro social? Eu estou entendendo o que é a organização do quadro social, mas por que a cooperativa deve investir nessa estratégia? Porque o OQS é o equilíbrio da organização, a empatia da organização. Não existe cooperativa forte e cooperado fraco ou vice-versa.
Quem sabe, com a estratégia de organização do quadro social, a cooperativa evidencie que, por 2 ou 3 anos, ela tem que adotar a política de sobra zero. Por que não? Cooperativa não tem que se gerar só sobras, pessoal. Porque quando a gente gera sobras, é sinal que o nosso cliente principal, a gente cobrou mais do que devia, para poder gerar sobras. Mas que tal também a gente pensar na cooperativa e a gente pensar no quadro social? Obviamente, a gente tem que analisar os contextos, né? A pandemia está impactando mais a cooperativa ou os associados? Esse é o diferencial do cooperativismo, de entender os momentos, eu, como associado, colaborar com o desenvolvimento da cooperativa, e a cooperativa, por ser cooperativa, auxiliar no meu desenvolvimento também. A OQS, ela vai ser essa mola propulsora, a qual a cooperativa vai ter uma base fundamentada, vai ter uma inteligência fundamentada naquilo que ela deve ou não fazer. Conhecer o quadro social, entender o quadro social, é uma das missões da organização do quadro social, pessoal. E como identificar? Como identificar a necessidade de organizar o quadro social? Existem 4 pontos básicos, pessoal. Além daquelas questões do como fazer, listadas anteriormente, existem mais 4 questões que justificam a implementação do quadro social. Primeira, existe pouca participação do quadro social no dia a dia da cooperativa? Qual que é a porcentagem hoje de participação nas assembleias da sua cooperativa? É 10%, 20%? Então, sim, nós temos aí a oportunidade de trabalhar, incentivar e sensibilizar o quadro social para participar de forma mais assídua do dia a dia da cooperativa. Outro ponto, os interesses individuais se sobrepõem aos do coletivo. Por exemplo, na minha cooperativa, por exemplo, de crédito, eu tenho a necessidade de ser assistido na minha unidade de negócio. Ou seja, em vez do Conselho de Administração decidir por investir em outras cidades, eu gostaria que investisse nas cidades onde eles já atuam. Então, será que existem interesses aí individuais dentro do Conselho de Administração, dentro da cooperativa, que está se sobrepondo ao do coletivo? Ou os meus interesses estão sendo levados em conta e dos demais não? Há desconhecimento dos associados sobre a cooperativa e suas atividades? Como que é feito esse trabalho dentro da cooperativa? De divulgação dos produtos, dos serviços, dos benefícios da cooperativa? Ah, a cooperativa tem plano de saúde há 5 anos, mas 20% do quadro social desconhece o plano de saúde. Será que isso existe dentro da sua cooperativa? Nós temos taxas de seguro veicular as menores do mercado. Será que o quadro social tem o conhecimento disso? Por fim, pessoal, o último ponto que justifica a implementação da organização do quadro social: existe a dissolução entre os objetivos da cooperativa e os reais interesses e necessidades do quadro social. Será que eu, como presidente da cooperativa agropecuária, eu quero construir uma unidade de negócio lá de cima para poder dar vazão ao produto que eu comercializo com a cooperativa? Ou será que o quadro social precisa dessa indústria de laticínio? Como que funciona na sua cooperativa? Então, basicamente, pessoal, esses pontos atrelados ao como, né, que eu trouxe aqui nos primeiros slides, já justifica a implementação da organização do quadro social. Se você é colaborador de cooperativa que quer sensibilizar a diretoria, ou você, diretor,
e quer vender essa ideia de organização do quadro social para dentro da sua cooperativa, faça essas reflexões consigo mesmo, na cooperativa. E se a maioria das respostas dessas 4 perguntas, sim, a gente já deveria ter implementado a organização do quadro social. Mas antes tarde do que nunca, né, pessoal? Bom, pessoal, eu trago aqui, aí eu começo num tema polêmico. Tá? Vocês vão ver pela foto. A maioria das pessoas não gostam de receita de bolo. O cooperativismo existe a sua peculiaridade, o modelo de negócio é diferente. E quando eu falo receita de bolo, pelo menos alguns acadêmicos que eu conheço aqui não gostam muito desse termo. Mas, pessoal, estruturar a organização do quadro social, existe sim uma receita de bolo. Existe ali uma espinha dorsal entre farinha de trigo, ovo, leite, é o mesmo para todo mundo. A peculiaridade, o que vai diferenciar é cada realidade, é cada cooperativa. Se você gosta de chocolate, coloca chocolate. Se você gosta de morango ou de calda, insira aí a calda. Mas existe uma espinha dorsal, e eu vou trazer aqui para vocês alguns passos que eu acredito que são fundamentais para poder implementar a organização do quadro social na cooperativa de vocês. A cooperativa que já possui organização do quadro social, reflitam em alguns pontos que eu trago aqui e tenta colher alguns insights para poder afiar o machado de vocês. Para vocês potencializarem os resultados da organização do quadro social. Então, pessoal, primeiro, qual que é a nossa audiência-alvo, pessoal? Por onde que a gente começa? Eu vejo muitas cooperativas aí, que seja do sul a norte, oeste, leste, eu vejo várias experiências, pessoal, começando com outros públicos, mas eu trago aqui para vocês, não quer dizer que esse é o único jeito de fazer. Eu, como técnico, dentro de uma cooperativa, eu gostaria de trabalhar com esses 3 públicos primeiros, antes de qualquer outro. Não que a gente não vá trabalhar com grupo de mulheres, grupo de jovens, crianças, comunidade, outras ações mais. Mas por quê? Porque seus colaboradores, se a gente não trabalhar, trazer a consciência dos colaboradores, levar para eles que tipo de modelo de negócio que eles estão trabalhando, se não levar para eles que tipo de resultado e que tipo de ações a organização do quadro social pode promover, eles podem prejudicar o nosso trabalho por causa do desconhecimento. E dentro da cooperativa, os colaboradores é o combustível. Os associados é a razão de existir da cooperativa. Nós precisamos de levar informação, trazer informação, aplicar o 5º princípio na prática. Aplicar o 5º princípio na prática. Formar os futuros cooperativistas. Porque, obviamente, cooperativistas, diferentemente dos poetas, não nascem, se fazem. Por isso que a gente tem o 5º princípio. É para poder formar esses futuros cooperativistas. Preparar eles para poder gerir da porteira para dentro. A gente brincava no agro, né, Dudu? Conselho de administração e conselho fiscal. Sem eles, a gente perde o volante, né, pessoal, do nosso carro. A gente perde o direcionamento estratégico. A gente não sabe para onde ir. Então, se nós temos aí, dentro da sua cooperativa, um conselho fiscal que não atua de forma assídua, talvez falte formação ou cobrança, né? Nós temos aí, o Leonardo está aqui presente aqui, o Sescop investe pesadamente nas cooperativas em capacitação, em palestras, né, pessoal? O Dudu está aqui também do Sescop Tocantins. Então, pessoal, se eu, como técnico, estivesse iniciando o trabalho de organização do quadro social dentro de uma cooperativa hoje, eu começaria por esses 3 pontos, inicialmente. E existem alguns passos, pessoal, para que a gente concretize essa ideia. O primeiro passo, 100% da cooperativa precisa de estar comprometida com esse projeto. Não só com esse projeto,
Os colaboradores, os gestores, os diretores, eles precisam de estar engajados com esse projeto. Eles precisam de conhecer o que é a organização do quadro social, eles precisam ser multiplicadores da organização do quadro social. Porque normalmente o que a gente acompanha as cooperativas, se contrata um profissional para poder fazer a gestão do quadro social. Uma cooperativa como a Via Crédito, com mais de 500 mil cooperados, como é que faz isso com um só? Cicobi Credip, Dudu, com mais de 60 mil, como que faz com um só? Com 10 mil, como que faz com um só? Então, nós precisamos de criar vários multiplicadores para poder replicar esse case de sucesso, que é a organização do quadro social. Cooperativas de crédito aí, quem vai até um banco ainda? Até nos dias de hoje. Qual colaborador que fala que está indo num banco? A gente vê. A gente vê vários colaboradores falando que vai até um banco, e não numa cooperativa de crédito. Então, a gente precisa de sensibilizar, capacitar, orientar essas pessoas para que eles vistam a camisa da organização do quadro social, a camisa da educação cooperativista, para poder disseminar a cultura cooperativista dentro da área de atuação da cooperativa, ou fora, quem sabe, para a gente impactar mais e mais pessoas para dentro desse movimento cooperativista. Segundo ponto, pessoal, antes de começar qualquer coisa, nós precisamos de preparar a cooperativa. Não adianta investir na organização do quadro social se eu não preparar a cooperativa para receber essa estratégia. E qual que seriam os passos, Daniel? Eu trago aqui 3 passos básicos, pessoal. Primeiro, institucionalizar a prática da organização do quadro social. E como que eu faço isso, Daniel? Faça a inserção de uma minuta no Estatuto Social e traga um regimento interno específico falando sobre a organização do quadro social. Mas por que, Daniel? Eu acho que não faz sentido. Né? O nosso presidente, ele comprou a ideia, a gente vai investir. É custo fazer essa alteração no Estatuto? Eu entendo que é custo, pessoal, mas não sei se vocês vão concordar comigo. Diretoria, cargo no conselho de administração, ele é rotativo. Ao mesmo tempo que um presidente hoje ele compra a ideia, amanhã pode vir outro que não compra, que ache que o OQS é despesa e não investimento. Então, qual que é a chance desse projeto ser perene dentro da cooperativa? Ela é mínima, pessoal. E, obviamente, quando a gente faz a inserção no Estatuto Social, caso a cooperativa passe por mudanças de gestão, e um dia ela vai passar, né? Nenhum presidente vai poder alterar de acordo com sua vontade essa estratégia de organização do quadro social dentro da cooperativa. Por quê? Porque ele tem que receber maioria de votos numa assembleia. E como que ele vai convencer o quadro social a tirar uma estratégia que beneficia principalmente os associados e a cooperativa? Segundo ponto, pessoal, é trazer a educação cooperativista para dentro da cooperativa. Como eu estava falando com vocês anteriormente, nós precisamos de levar para conhecimento de todas as pessoas que fazem parte da cooperativa, todos os stakeholders, né, que sejam colaboradores, diretores, associados, empresas parceiras, clientes, enfim. Nós precisamos de levar para essas pessoas o que é o cooperativismo. O que é esse modelo de negócio cooperativista? O que é sobras? Por que a cooperativa gera sobras e não gera lucro? O que é esse raio de capital integralizado que todo mês me desconta R$20? E existe ainda colaboradores que não sabem explicar o que é isso para os cooperados. O terceiro e último ponto, pessoal, e obviamente é um dos pontos que originou a organização do quadro social, é
criar espaços para diálogo, pessoal, espaços como esse. Espaços como esses dentro da cooperativa pode ser de uma riqueza muito grande e pode contribuir diretamente para o desenvolvimento da cooperativa. Além de, obviamente, de promover uma comunicação mais eficaz, né, entre a cooperativa e o seu público interessado, seus stakeholders, nós podemos criar aqui a possibilidade de construir junto. Aí eu entro no terceiro item, que é criar espaços de construção coletiva. Vocês já pensaram em cooperativa de 10 mil cooperados, envolver os 10 mil cooperados no processo de planejamento estratégico participativo? Seria o ideal dos mundos, né, pessoal? A cooperativa ela não pode ser. Dentro do planejamento estratégico, a gente não pode colher os insights só de 10 pessoas, 5 pessoas. Nós precisamos de envolver o quadro social dentro do processo de construção e decisão. Obviamente, de uma maneira ágil, né, pessoal? Senão, o nosso negócio, a gente já sabe que o modelo de governança deixa a tomada de decisão ainda mais moroso. Então, como que a gente pode trazer mais agilidade para esse projeto, para esse processo, né? A internet está aí, né, pessoal? Hoje nós temos várias ferramentas que, em vez do presencial, né, na última palestra, o Leonardo estava relatando, né, que iria fazer uma visita na cooperativa no Paraná, de leste a oeste. Tem aí uma dimensão bem grande, né? Imagina a gente ficar o dia inteiro viajando e atender só uma cooperativa. Hoje, talvez, a gente consiga atender 5, 10 cooperativas. Por quê? Porque a gente não tem esse deslocamento, não tem o custo do deslocamento, né, monetário e nem a perca de tempo. A gente consegue otimizar o nosso tempo. Segundo ponto que eu trago aqui, pessoal, do mão na massa, é ir a campo, fazer um mapeamento de necessidades do quadro social, dos colaboradores, dos diretores. Pesquisa de campo, pessoal. Imagine eu, como presidente da cooperativa, querer oferecer, porque eu acho, um plano de saúde para o quadro social, para os nossos associados. E aí, pessoal, eu faço uma pesquisa, já estou oferecendo esse plano de saúde há 12 meses e não colhemos muito resultado, só custos. No final desses 12 meses, eu falei, vamos fazer uma pesquisa. OQS, faz uma pesquisa aí, para entender qual que é o anseio desse cooperado. E aí eu evidencio que eles queriam, não era o plano de saúde, era o plano odontológico. Vocês percebem aqui, pessoal, o quanto que a organização do quadro social pode contribuir para o desenvolvimento da cooperativa de vocês? Vários recursos que vocês já utilizaram, obviamente, com as melhores das intenções, mas talvez foi utilizado de forma errada. Por quê? Porque a gente não foi a campo entender qual que é a real necessidade dos associados. Bom, pessoal, vamos avançando mais um pouquinho. Dentro da organização do quadro social, como eu falei com vocês anteriormente, nós podemos fazer a segmentação do público. Que seja conselheiros, que seja colaboradores, que seja associados, jovens, mulheres, enfim, pessoal, a nomenclatura aqui não importa nesse momento, tá? A nomenclatura não importa. A questão aqui é trazer para vocês quais são as possibilidades, quais são as linhas de atuação da organização do quadro social, que são esses diversos públicos aqui, que compõem os stakeholders da cooperativa. E eu vou delinear um pouquinho com vocês aqui o comitê de associados. Eu vou desenhar com vocês aqui um pouquinho de como eu fazia. Uma das primeiras experiências que eu tive foi dentro do ramo agropecuário. E, basicamente, a organização do quadro social, ela funcionava da seguinte forma. Primeiro ponto, a OQS ela vai agrupar um conjunto de associados, quadro social.
E nós chamamos aí, pessoal, esses núcleos, que é a base aqui, desse quadro social aqui, de comunidades cooperativistas. Vamos trazer lá para o nosso exemplo de Araxá, que eu trouxe anteriormente. Imagine aí, Araxá, ela é dividida, obviamente o Cicobi é dividido em unidades de negócio ou PA. Vamos chamar cada PA ou unidade de negócio como uma comunidade cooperativista. Se nós temos 20 PAs, nós temos 20 comunidades cooperativistas, e essas 20 comunidades cooperativistas vai abranger 100% do quadro social, né? Na unidade 1, no núcleo cooperativista 1, nós temos 50 cooperados, no núcleo 2, 100, no núcleo 3, o outro número, 60, enfim. E assim por diante, pessoal. Nós agrupamos o quadro social para que a gente fique mais perto desse quadro social. E aí, o que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos promover reuniões online, nós podemos promover reuniões presenciais. No ramo agropecuário, normalmente a gente promove reuniões presenciais para poder atingir 3 objetivos básicos. Eu tenho esses objetivos comigo, pessoal, e gosto de replicar trazer para as pessoas esses objetivos. Eu falo que é desenvolver da porteira para dentro. As reuniões de comunidades cooperativistas, esses núcleos constituídos, eles possuem coordenador, secretário, para poder representar a comunidade no comitê educativo. E essas reuniões, elas têm aí 3 objetivos e podem estabelecer os objetivos que vocês acharem mais conveniente para a cooperativa de vocês. Primeiro, exercer o 5º princípio na prática, que é de formação, informação desse cooperado. Vamos capacitar esse cooperado, da porteira para dentro. Vamos levar um palestrante para falar de um tema pertinente que vai colaborar com o desenvolvimento desse cooperado. Segundo objetivo, pessoal, levar e trazer informação. E não só colher informação, mas tratar essa informação dentro da cooperativa, porque se for reclamação ou sugestão, o Conselho de Administração precisa estar ciente dessas informações, porque essas informações podem impactar o negócio. Então, aqui a gente já começa a criar o espaço de diálogo para poder estar mais próximo com o cooperado. E, obviamente, pessoal, o terceiro, ninguém é de ferro. Confraternizar. O ramo agro, obviamente, ele possui essa peculiaridade, né? No final das reuniões, a gente abre um espaço ali para jogar um truco, para comer, para tomar aquele refrigerante. E, obviamente, pessoal, nós temos que tomar cuidado que vocês refletissem sobre levar cerveja e churrasco para esses eventos. O cooperado, ele precisa de participar da assembleia, ele precisa de participar do comitê educativo, ele precisa de participar das comunidades cooperativistas, porque ele quer colaborar com o desenvolvimento do seu negócio, que é a cooperativa. Pode colocar brindes, pode colocar outros atrativos. Ou, se preferir, lá na cooperativa agropecuária que eu trabalhei, nós tínhamos o mês de dezembro, o mês das festividades. Então, de fevereiro a novembro, janeiro eram as minhas férias. De fevereiro a novembro, nas reuniões de comunidade, a gente não levava churrasco nem cerveja. Mas em dezembro, especificamente, a gente quebrava o protocolo. Então, nós criamos uma reunião específica para poder confraternizar. O cooperado está indo naquela reunião para festejar um ano que se encerra. Agora, não caia na tentação, pessoal, quando vocês identificarem um número muito baixo de participação na Assembleia, de 10%, 20%, querer colocar carro, querer colocar churrasco, cerveja. Assim como nas reuniões de comunidades, se o número estiver em torno de 30%, 40%, não cometa esse equívoco, pessoal.
Não estou falando também para vocês não implementarem. Estou falando para vocês refletirem, pessoal. Faz sentido eu inserir cerveja e churrasco só para chamar um cooperado? E aí a decisão é de vocês. Cada cooperativa está inserida numa realidade, cada realidade é uma cultura, né? São culturas diferentes. Esse Brasilzão nosso é muito grande, muito vasto. Então, gostaria de trazer aqui para vocês essa reflexão. Fica aí essa pulguinha na orelha aí, se vocês acham que deve ter churrasco, cerveja ou não, pessoal. E avançando um pouquinho, que outros projetos a gente pode trazer para dentro da organização do quadro social, pessoal? Dois deles aqui, talvez eu já tenha até citado, né? Uma, disseminar a cultura cooperativista, né? Criar projetos para poder sensibilizar o quadro social, a comunidade, sobre a educação cooperativista, pessoal. Fazer a nossa parte como multiplicador da cultura cooperativista. Segundo ponto, mapeamento das necessidades. A OQS ela não é só agrupar o cooperado em pequenas reuniões, para a gente trocar ideias. Alguns falam que essa troca de ideias pode ser um horro de café. A nomenclatura não importa nesse momento, pessoal. Podemos elaborar projetos de desenvolvimento de lideranças, jovens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, cooperados, conselheiros já, os atuais conselheiros. Podemos constituir grupos de jovens e mulheres cooperativistas, né? Engajar esses jovens dentro do cooperativismo, empoderar essas mulheres, né? No ramo agropecuário também, pessoal. Normalmente, né, nós temos uma visão muito machista, né, de colocar a mulher só para poder pilotar o fogão, e a gente perde o potencial dessa mulher no processo de desenvolvimento de uma propriedade rural, no desenvolvimento de uma cooperativa, né? As mulheres têm uma visão sistêmica e conseguem trazer insights que nós, sozinhos ou em grupo, nós não conseguiríamos. Então, como que a gente pode empoderar essas mulheres? Para dar mais uma atribuição para elas. Afinal de contas, né, pessoal? Se o homem dentro de uma propriedade, ele toma conta de tudo, na ausência dele, quem vai tomar conta? É a mulher. Então, a gente precisa de preparar essas mulheres. Assim como os jovens. E, obviamente, pessoal, os outros projetos, são N projetos que a gente pode desenvolver. Boas-vindas para os associados. Se você é cooperativa de crédito, a maior parte do quadro social é PJ, vamos criar um projeto de aceleração de empresas, né? Sala do Empreendedor, eu vi um case interessantíssimo aí na Sicredi Pioneira, que é uma parceria com o Sebrae. O Sebrae colocou consultor dentro da cooperativa para poder prestar esses serviços aos cooperados daquela cooperativa. Então, são vários projetos que a organização do quadro social ela pode conduzir. Sabe aquelas perguntas que fizemos lá no início? Como promover a educação cooperativista? A OQS ela vai promover a educação cooperativista, ela vai aumentar a operacionalidade e fidelidade dos associados dentro da sua cooperativa. Ela vai influenciar na mudança organizacional que a gente precisa no novo normal, pessoal. Ela vai criar um processo de comunicação muito mais eficaz, pessoal. Ela vai ter esse conjunto de informações para que a gente tome as nossas decisões, não no achismo, mas decisões fundamentadas em cima do que o outro precisa, necessita. E, obviamente, né, pessoal, a gente vai promover uma maior confiabilidade dos dados. A gente vai consolidar esses dados. A gente precisa de ter esses dados de uma maneira mais intuitiva dentro da cooperativa, para que a gente colha esses dados e tome as melhores decisões. Mas vocês podem estar se perguntando em algum momento aí, Daniel, estou conseguindo visualizar aí um conjunto de ações
que a organização do quadro social pode promover dentro da minha cooperativa. E, obviamente, esse colaborador, como um canivete suíço, né, multitarefas, ele precisa de ser extremamente capacitado. Mas, como bancar esse investimento? Obviamente, pessoal, trago 3 pontos aqui para vocês. Primeiro, nós temos o FATS, que é 5% das sobras operacionais. Todas as cooperativas, se elas geram resultados, ela tem 5% aí do FATS acumulando ao longo do ano. Então, se sua cooperativa investe o FATS para comprar caderno, para comprar camisa, eu acho que a gente pode utilizar de uma maneira mais eficaz esse recurso, desenvolvendo o quadro social, preparando os futuros cooperativistas, pessoal. A cooperativa também ela pode criar outros fundos sociais para desenvolvimento do trabalho da organização do quadro social. Ela pode aumentar o FATS de 5% para 10%. Ela pode criar um fundo específico, desde que seja aprovado em assembleia, pessoal. E, por fim, também aqui os nossos amigos aqui do Sescops, os parceiros estratégicos, né? O Sescop é um grande investidor do cooperativismo em termos de educação. Temos também o SEBRAE, com investimento em consultorias e educação, prefeituras, pessoal. O ramo agro tem outra particularidade, que são os grandes laboratórios, os grandes parceiros das cooperativas, das lojas agropecuárias, das cooperativas, né? Esses parceiros possuem uma gama de dinheiro para poder investir em visibilidade. E a organização do quadro social para esses parceiros é visibilidade. E quando eu falei com vocês lá anteriormente, que eu tinha 3 objetivos e um deles era a capacitação, eu levava esses parceiros para poder ministrar as palestras, para falar sobre um tema específico que iria colaborar com o desenvolvimento daquele cooperado ou outro. Mas, obviamente, não admitia que eles vendessem produto no dia da reunião. A troca era a seguinte: eu te ofereço espaço e você leva o conhecimento teórico. Se você levar uma boa palestra, amanhã esse cooperado vai comprar esse produto de você. Porque ele está precisando para poder mitigar aquele problema dentro da propriedade, ele está, consequentemente, procurando um produto. Então, amanhã, na hora que a ficha dele cair, ele for na agropecuária, ele vai comprar o seu produto. Mais um ponto também para vocês refletirem, pessoal. Como que vocês vão utilizar esses espaços que vocês criaram? De que forma vocês vão utilizar? Pessoal, avançando um pouquinho, a gente já está chegando na reta final da nossa palestra aqui sobre como implementar a organização do quadro social na sua cooperativa. Nós temos aqui alguns fatores críticos de sucesso dentro da nossa organização do quadro social, pessoal. E quais seriam esses? Primeiro ponto, a cooperativa ela precisa de enxergar o OQS não como despesa, mas como investimento. Aqui começa a puxar o trabalho de organização do quadro social para trás, como um diretor, quando um gestor, ou quando os colaboradores da cooperativa acham que aquilo ali é só festa, é só confraternização, só gera despesa. E não vê a OQS de forma sistêmica, não vê os resultados que a organização do quadro social traz para o desenvolvimento da cooperativa. Porque muitos desses resultados, pessoal, hoje, talvez seja intangível para a sua cooperativa. Talvez a gente não consiga mensurar os resultados dessas ações hoje, né, pessoal? Nós temos que avançar muito nesse sentido. Segundo ponto, a ausência de um profissional capacitado, né? A OCENG, hoje em Minas Gerais, investe no EducaOQS, né? Que é preparar os profissionais das cooperativas para poder fazer a gestão do quadro social. Mas e os estados que não têm esse projeto? Como é que faz? Normalmente, para poder reduzir custos de investimento no OQS, as cooperativas, elas
pega os próprios profissionais no quadro de colaboradores, talvez um profissional sem conhecimento sobre a estratégia, para poder conduzir esse trabalho. E aí a gente peca nesse ponto, pessoal. Nós precisamos de trazer profissionais que tenham vivência e conhecimento da área. Não quer dizer que os profissionais que a cooperativa escolher, que não tenha conhecimento, que não tenha vivência, não vá desempenhar um grande trabalho. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a cooperativa aqui, pessoal, ela não pode cometer o equívoco de querer economizar nesse sentido. Se vocês escolherem um profissional que não tem bagagem para poder desenvolver a organização no quadro social, invista na formação desse profissional, para que ele esteja melhor preparado para conduzir esse trabalho. Essa é a razão da gente estar aqui hoje, pessoal. Mais uma razão, né? Além da gente criar esse espaço de discussão para poder auxiliar as cooperativas, nós também criamos esse espaço para poder colaborar com o desenvolvimento desses profissionais. Porque nós já passamos por isso. Quando a gente começou, a gente não tinha o conhecimento. Hoje a gente detém o conhecimento, né, Dudu? Porque a gente já tem vários verões e vários invernos estudando e investindo na organização do quadro social. Terceiro ponto, pessoal, é a falta de comprometimento das lideranças e dos colaboradores, principalmente das lideranças. Comprometimento com o seu dia a dia de apoiar, incentivar a organização do quadro social. E um case de sucesso, vou dar outro spoiler, que o Tiago da Sicredi Pioneira vai trazer, né? Que a OQS é pauta da diretoria agora, pessoal. Lá na Sicredi Pioneira, eles debatem a organização do quadro social de forma contínua. Não só o econômico, mas também a organização do quadro social. E, por fim, normalmente aqui um equívoco aqui dos colaboradores, né, que é não organizar, planejar e mensurar as ações. Se a gente não consegue gerar para a diretoria um conjunto de informações que vai falar qual que é o impacto das minhas ações dentro da gestão do quadro social, eles não vão comprar a ideia. Porque quem tem o conhecimento técnico somos nós. Nós é que temos que convencer, nós que temos que levar as informações para os diretores. Consoante a isso que eu estou falando, pessoal, na semana da organização do quadro social em 2020, nós fizemos a seguinte pergunta para os participantes e 10 pessoas responderam. Qual é o seu maior desafio para a condução da OQS na sua cooperativa? Olha só como que vem reafirmar aquilo que eu estava falando até o presente momento. Os dirigentes não querem abrir mão do poder, né? O Flávio Gouveia, ele falava que o OQS é mexer em caixa de abelha, né? Nós preparar os cooperados a serem mais críticos. Opa, e quem gosta do poder não vai querer isso. Coragem por parte dos gestores e dos técnicos, né, pessoal? Coragem de investir no novo, coragem de errar, saber que errou, identificar o erro e assumir o erro e bola para frente, vamos tentar de novo. Os dirigentes perceberem que precisa de um setor assim na cooperativa, né? Não pode ser mais uma atribuição para um colaborador. A OQS, ela precisa de ter a mesma importância do RH, do marketing, do conselho de administração, conselho fiscal, do financeiro. Mais um ponto, pessoal. Convencer os gestores quanto à importância da OQS. Olha o impacto dessa fala, né, pessoal? Os gestores, os nossos líderes, eles não sabem a importância da organização do quadro social. E como que a gente gera o apoio? Como que a gente gera as evidências, né, pessoal? Trabalhando os dados, né, mensurando os resultados das nossas ações. Enfim, pessoal, um conjunto de desafios que vem colaborar muito aqui com as nossas discussões até o presente momento, né? Talvez vocês aqui consigam se identificar em um desses pontos,
ou vários desses pontos, né? Mas não se assuste. A gente já passou por isso, né, Dudu? Uns com mais impacto, outros com menos, mais dificuldade, menos dificuldades. Mas nós temos um papel importante nisso, pessoal. Porque quando a gente for fazer a pergunta, onde está a inovação da organização do quadro social, a inovação está nas pessoas. A inovação está em você, não na tecnologia. Se vocês estão se perguntando, Daniel, a organização do quadro social, por muito tempo, ela foi um agrupamento de pessoas e até hoje continua sendo um agrupamento de pessoas. Mas vocês conseguiram observar o tanto de ações que a gente consegue trazer para dentro da organização do quadro social? Nós não precisamos de reinventar a organização do quadro social. Nós precisamos de aprimorar a organização do quadro social. E aí eu trago 5 dicas para vocês inovarem na organização do quadro social nas suas cooperativas. Primeiro, seja técnico. Você que detém o conhecimento. Seja técnico. Leve a informação de forma técnica para a cooperativa, para que os seus líderes tomem as decisões, as melhores decisões. Tenha empatia. Não calce os sapatos dos cooperados, porque as dores deles, vocês não vão conseguir sentir. Não adianta a gente só aplicar o mapa da empatia. Por isso que a gente cria os espaços de diálogo e de construção, para a gente aproveitar nesse momento e colher esses insights. Empatia é entender que o outro é outro. Então, a gente precisa de criar um conjunto de ações dentro da cooperativa para poder trazer essa centralidade para dentro da organização. E, obviamente, pessoal, terceiro ponto, busque parceiros. Nós precisamos de saber trabalhar com os recursos dos cooperados. Porque aquele recurso é suado. A gente não pode gastar em vão esse recurso ou usar de forma errada. Então, busque parceiros para poder subsidiar as suas ações. Que seja o Sescop, que seja o Sebrae, que sejam os N parceiros que estão no entorno da cooperativa. Quarto ponto, pessoal, desenvolva o seu pensamento crítico. Você tem a oportunidade com a organização do quadro social de perpassar por todas as áreas da organização. Só você dentro da organização do quadro social consegue essa proeza. Então, tem um pensamento crítico que é diferente de reclamação. Não reclame dos problemas da organização. Enxergue os problemas da organização e pense em soluções para esses problemas. E vocês devem estar se perguntando, né? Vai, Daniel, cadê o quinto? Cadê o quinto? Onde que está o quinto? A quinta dica. Pessoal, talvez tão importante quanto os demais. Aprenda a dizer não. Seja técnico. Aprenda a dizer não. Se vocês não acreditam numa ação de organização do quadro social, se vocês não acreditam que o caminho que vocês estão seguindo não vai gerar um resultado satisfatório, fala para o presidente, não vamos por esse caminho, vamos por esse outro. Normalmente, nós somos tentados, pessoal, a seguir o mais conveniente, ficar na zona de conforto. Talvez a gente não queira assumir riscos, porque a gente tem um emprego, né? Mas aqui, pessoal, vamos extrair o técnico. Vamos levar um conjunto de informações para que o conselho de administração tome as melhores decisões. Chegando no final, pessoal, aquelas cooperativas que querem a sua sustentabilidade e a perenidade, garanta a participação do quadro social na mesma proporção. Não pense a cooperativa só no econômico. Pense no econômico, pense no social.
pense no quadro social na mesma proporção. Porque sem cooperados não existe negócio. Gostaria de agradecer aqui vocês, a presença de cada um de vocês, pela noite. Espero ter trago aqui para vocês vários insights aqui que colaborem aí no processo do desenvolvimento do profissional, que está aí na telinha, né? Você, mas também que colabore com o desenvolvimento da cooperativa. Agradeço a atenção de cada um de vocês, deixo aqui meu contato, tá, pessoal? Se vocês quiserem bater um bate-papo aí posteriormente, se vocês quiserem conversar mais a fundo, tirar alguma dúvida. Atualmente eu tenho um programa de mentoria, né, para poder alavancar o desenvolvimento da organização do quadro social ou startar a gestão do quadro social nas cooperativas. Então, podem me contactar para poder conhecer um pouquinho desse projeto de mentoria. E, Dudu, está com você, meu caro, agradeço aí a oportunidade, está somando junto comigo em prol desse projeto. A gente sabe que a organização do quadro social ainda é uma temática que precisa ser mais estudada, é uma temática que precisa ser mais discutida. Embora passados alguns anos, a gente ainda está engateando, a gente não está no patamar que a gente deveria estar. Eu acredito que a gente está engateando, avançou muito, mas a gente tem muito que avançar, pessoal. Muito que avançar, nós temos que discutir ainda muito mais a organização do quadro social. Como que a gente quer a organização do quadro social de hoje em diante? Qual a organização do quadro social faz sentido para a gente? Faz sentido para as nossas cooperativas? Faz sentido para a nossa comunidade, para o quadro social? Que tipo de organização do quadro social? Se a gente não parar para criar espaços como esses, a gente vai desenhar o quê? O que a gente vai desenhar? Então, pessoal, conto com vocês aqui para poder multiplicar esse conhecimento, para fazer parte, junto conosco, desse movimento, que é construir um cooperativismo mais solidário, um cooperativismo mais justo, um cooperativismo mais sustentável, e pensando também, obviamente, nas comunidades onde as nossas cooperativas estão inseridas, no quadro social, dos colaboradores, tentar impactar as comunidades que não têm ainda cooperativa. Por quê, pessoal? Porque o cooperativismo é o melhor negócio. E fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu beijo no coração de cada um de vocês, que podem aí somar conosco essa noite. Dudu, com você, meu caro. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelas palavras, pelo bate-papo, pelos insights. E eu, particularmente, aqui fiz algumas anotações, muito legal, muita ideia bacana da sua fala, algumas provocações sobre a nossa realidade, isso é importante. A gente sempre se renova, por mais que o tema a gente tenha trabalhado há alguns anos, né, Daniel? Mas o tempo todo, quando a gente mesmo fala, a gente aprende. Então, isso é bacana, porque nós vamos nos renovando em relação a isso. E, bom, chegamos ao momento das perguntas, né, dos esclarecimentos, dos comentários. Fiquem à vontade, um de cada vez, por favor, que senão vai dar bagunça aí na fila, né, no coreto. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha aí no reaction, que está aí embaixo. E obrigado, Marli, pelas palavras aí. Vamos lá, o Carlos levantou a mão. Carlos, por favor, com a palavra. Pessoal, eu só queria agradecer, né? Acho que engrandeceu para mim, né? Eu praticamente assim, começar um negócio do zero é complicado, né? A gente já ouve falar, né? Eu já participei de treinamentos na UCENG, já participamos, né? Mas efetivamente estruturar um negócio desse é um desafio enorme, né? Acho que só aqui é a oportunidade. Já conversei com a Ayla aqui, inclusive já trocamos o nosso LinkedIn, esse contato com o Daniel, a questão da mentoria, né? O Leonardo também, você. Agradeço bastante pela oportunidade e vamos pegar o material, vamos trabalhar. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, senão a gente vira banco, né? Então, se tiver que virar banco, eu, por exemplo, estou fora. A gente tem que ser realmente cooperativista. Mas agradeço muito pela oportunidade, muito obrigado, foi muito bom. Semana que vem
estaremos juntos ou a qualquer momento em edição extraordinária. Com certeza, semana que vem tem mais, e o Daniel até deu um spoiler aí de semana que vem com a Lorena, e a Lorena está nos acompanhando aqui, viu, Daniel? Hoje ela conseguiu dar uma escapulida lá do serviço e conseguimos acompanhar, está conseguindo nos acompanhar aqui. Obrigado, viu, Lorena, pela participação. Vou encher o saco de vocês, vou mandar e-mail, vou pedir telefone, pode ficar tranquilo que vocês vão ficar livres de mim fácil, não. Obrigado, gente, boa noite. Rapaz, Carlos, é um prazer. Eu falo por mim, é um prazer, porque a gente aprende muito quando a gente está conversando sobre o tema, a gente aprende mais do que quando a gente lê o livro também, somente, né? A gente transcende um pouquinho a teoria e vai para a prática. Isso é legal. Isso é legal, isso complementa. Regilmar, por favor, com a palavra. Boa noite. Eu queria só conversar com vocês, porque, na verdade, o assunto é mais de conversa, né? Porque durante esse período que eu estou em home office, desde março do ano passado, a gente teve a oportunidade de participar de muitos eventos online. Quer dizer, foi uma das grandes oportunidades que a gente teve em razão de estar em home office. Mas algumas coisas ficaram muito detidas na minha mente, que era a questão de que como é que nós vamos fazer com a representação dos cooperados por delegados, uma vez que a legislação ela estabeleceu uma forma de o cooperado estando distante possível de estar nas assembleias, nas reuniões, criou-se uma condição para ele fazer através da representação de delegados. Eu fico normalmente defendendo a possibilidade de a gente fazer a representação de delegados ou de coordenadores, como chamam mais no Sul, por causa da importância dos núcleos. Mas em alguns momentos eu me vejo diferente, ou seja, nós temos um grupo de cooperados virtuais que, na verdade, eles preferem o contato online, né? E essa proximidade, que é muito importante, eles ainda não percebem, não experimentaram em razão desse período da pandemia. A ideia, a pergunta, né, é criar esse momento, como foi falado pelo Daniel. Nos momentos, nós temos que criar encantamentos. Eu citei até aí no chat a questão de criar oportunidade de aniversários, principalmente internos da cooperativa, os cooperados, que possibilite a emoção, que possibilite trazer alguém da família que tenha relatado prioritariamente, ou preliminarmente, né, algum fato de sua infância, que o sensibilize. Aquilo marca e faz com que esse colaborador ele pertença mais à cooperativa para depois ele fazer com que isso aconteça com os outros cooperados que ele venha atender. Eu achei muito interessante as pontuações que o Daniel nos trouxe, né? Vai me ajudar muito, principalmente na revigoração junto ao Conselho de Administração, que nós estamos numa estrutura onde o Conselho de Administração entende que a OQS está ligado ao Conselho de Administração e não à diretoria. Quer dizer, quando eu apresentei lá, o Rogerinho participou, eu defendi isso a unhas e dentes, e no meu trabalho TCC eu mostrei que a cooperativa sem OQS não é cooperativa. Aí eu fui taxativo e recebi uma nota 89, fiquei muito satisfeito. Tá? Muito obrigado pela participação, e estou adorando, principalmente pela participação também do Léo, que assistiu o evento que ele nos abrilhantou, né? Mudou muito a minha cabeça com respeito aos momentos que a gente tem aqui para frente. Inovar sempre de forma diferente, a gente pode inovar. Muito obrigado. Obrigado, Regilmar. Obrigado aí pelas colocações. E é importante, e que bom que as unidades estaduais têm feito essas provocações, que bom que cooperativas como a sua, Regilmar, têm aberto as portas para esse trabalho de organização do quadro social. Nós vimos aí pela fala tanto do Leonardo semana passada, quanto do Daniel essa semana. Nós veremos da Lorena, do Tiago na semana que vem. Então, essa importância do trabalho, do exercício da OQS na cooperativa é fundamental. É o que tanto o Léo quanto o Carlos estavam batendo papo aí antes da gente iniciar o evento hoje. O relacionamento, né, Léo? Precisa impulsionar, potencializar o relacionamento da gestão com os cooperados, dos cooperados com a cooperativa, como instrumento, como ferramenta. Isso é importantíssimo.
Eduardo, se eu puder complementar aí com o que o Gilmar colocou, gente, eu falo mesmo, não adianta, gosto demais de conversar. Eu também estou, como ele, há 1 ano e 3 meses em home office, né? Hoje à tarde a gente faz uma reunião semanal entre a diretoria e os gerentes táticos, os gerentes estratégicos. Nós estávamos discutindo isso no nosso plano de ação, como é que a gente pode tratar um assunto de OQS, né? Eu ficava contando para a turma que eu comecei a conversar, que eu tinha visto a palestra e tal. Nós fizemos a nossa assembleia do ano passado. O Cicobi tem um aplicativo, o aplicativo MOB, né? Nós fizemos a assembleia do ano passado, de 2020, já pelo aplicativo MOB. Esse ano, tivemos um outro desafio que foi fazer a assembleia. Eu que apresentei a assembleia. Fizemos pelo aplicativo MOB. Nós temos 150 delegados. Nós tivemos mais delegados esse ano pelo aplicativo do que na última assembleia presencial, né? E uma outra coisa, uma novidade, né? Nós conseguimos fazer a primeira eleição de delegados. Fizemos a eleição de delegados da nossa cooperativa pelo MOB. Só tem uma ideia, nós fizemos um trabalho de sensibilização sem OQS, é um trabalho interno. Nós conseguimos baixar mais de 1.000, fizemos com que mais de 1.000 cooperados baixassem o aplicativo. Hoje nós, num quadro de 7, 8 mil cooperados ativos, temos 11 mil associados, mas 7, 8 mil ativos, nós já temos 1.500 cooperados que já estão com o aplicativo MOB instalado. Então, pelo MOB você faz assembleia, você faz treinamento, você compra e vende, né? Quem não é do Cicobi, não sei se conhece o aplicativo. Então, a gente está nesse aspecto, a gente está... Agora, dentro do que ele colocou aí, é muito interessante que nós discutimos, por acaso, hoje, como fazer uma possível ação de OQS utilizando os meios eletrônicos. Porque, na verdade, fica muito mais fácil, fica muito mais barato, só que, por outro lado, né, como tem muita live, tem muita, né, a gente costuma dizer aqui, a nossa central é muito atuante, nós vamos trabalhar ou vamos assistir live? Porque, assim, todo dia tem uma live, né? Então, assim, você tem que ser uma coisa muito atraente, como ele colocou, para você sensibilizar, emocionar e trazer as pessoas, né? Porque está todo mundo muito, por um lado, né, tentando nos proteger da pandemia, mas é um negócio que está impactando muitas pessoas, né? Mas foi legal o que ele colocou aí. Carlos, só aproveitando a sua fala aí, né? O online não vai substituir o presencial nunca. Sim. Nunca, né? A gente consegue no online reduzir alguns custos, a gente consegue uma maior profundidade do pacto social, a gente consegue alcançar pessoas que talvez a gente não estava alcançando, mas eu acredito, como o Leonardo aqui como educador, né? Mas talvez a gente precise de garantir, né, no novo normal, a gente garantir que o online não vai nos distanciar ainda mais do quadro social. O Leonardo falou hoje, né, que ele saía viajando 5 dias para fazer 5 reuniões. Hoje faz 5 por dia. Então, eu acho que eu concordo com você, mas acho que nós temos que pensar na questão de custo. Tá? Você tem uma ideia? Aqui, nós fazíamos pré-assembleias festivas. A gente gastava R$200 mil por ano. E aí, vem aquilo que você colocou. Qual é o real interesse de você ir lá? Você participar de uma festa ou de você... Isso era um tabu, porque não podia falar que era festa, mas era uma festa. O fato era esse. E aí, quando você tentava aprofundar mais informação, não, gente, vamos começar logo a confraternizar. Então, assim, o erro, eu digo assim, o erro é nosso, de ter vendido isso dessa forma, de ter apresentado, de ter colocado isso dessa forma, sabe? Mas eu acho que, eu concordo, mas eu acho que o digital ele veio para ficar, não vai... Existe a questão de custo, né? Eu acho que o grande desafio, eu concordo com você, não perder esse contato tão próximo, mas de alguma forma também você não pode dispensar essa questão de ser... Nós temos 9 PAs, eu tenho PA a 110 km de distância daqui. O deslocamento, o cara sai, o risco de estrada, o custo, né? Uma série de coisas que você não pode desprezar, né? Então, você tem que mesclar isso de uma forma que você consiga atender a todos os anseios e como falou o Gilmar, o desafio de você criar, de repente, um evento online que possa sensibilizar e possa emocionar as pessoas, né? Que as pessoas valorizem aquilo, né?
O Carlos, Daniel e Dudu me permitam, né? Primeiro, parabenizar o Daniel pela excelente palestra, Daniel. Olha, sinceramente, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar no que você falou, né? Eu acho que o Dudu trouxe uma questão muito importante que eu costumo falar ultimamente, né? Numa sala de aula, quem mais aprende é o professor, né? E a gente falando, né? Aquilo que você falou, né, Dudu, vai surgindo uma série de ideias, aquilo que você falava de um jeito, você cria outra forma, e você vai evoluindo, vai crescendo, isso é fantástico, né? O que o Carlos trouxe aí, o presencial ou o virtual, daqui para frente nós vamos ter que encontrar o meio termo nisso. Tá? Eu acho que as duas ferramentas são importantes. Você tem, por exemplo, no virtual, a gente fez aqui no Paraná, a gente trouxe, claro que para os nossos técnicos, para nossas cooperativas, a gente trouxe palestrantes internacionais, né? Eu trouxe gente de Portugal para falar aqui. Tá? E qual foi o custo que eu tive para trazer esse professor? O custo zero. Por quê? Porque a gente esteve lá presencialmente, fez amizade com o professor e pedimos para ele vir aqui fazer a palestra e ele gentilmente fez, porque qual foi o período que ele perdeu? 1 hora de fala, 40 minutos de fala, mais as perguntas e tudo mais, ele fez como cortesia. Agora, se eu quiser trazer ele presencialmente, de Portugal para cá, ele perde a semana. Ele vai ter que ter no mínimo 2 dias até chegar, se aclimatar, fuso horário, uma série de coisas, e depois o retorno é a mesma coisa. Então, você ganha essa possibilidade de você trazer coisas extremamente relevantes a um custo mais baixo, que pode chamar a atenção do pessoal. Agora, nada, o que o Daniel falou é verdadeiro, nada substitui o presencial. Relacionamento é olho no olho. Eu costumo sempre falar e questionar as pessoas e as pessoas acham que eu estou brincando, né? Eu falo sério, né? Só porque eu sou um pouco gordinho, eles acham que é porque eu gosto, né? Qual é o melhor momento de um treinamento? Para mim, o ponto mais importante no treinamento é o coffee break. É o horário do almoço. Não é porque lá tem comida e tal. Eu fujo até daquela mesa porque tendência de engordar é terrível, né? Você tem que fugir. Mas eu falo nisso por quê? Porque é nesse momento que as pessoas se relacionam e pode observar. Se a aula é boa, ela continua durante o coffee break. E é ali que vão se estabelecer os principais conceitos. Então, quando você está com um grupo de organização do quadro social, um comitê, alguma coisa, é ali que vão surgir as principais trocas de ideias. Isso é fundamental. Então, são essas questões que eu acho que é importante. Agora, como fazer, né, Carlos? O grande desafio. Eu te diria o seguinte, ó, é a mesma questão de a criança quando começa a caminhar. Você pega aí o bebezinho, né, de 1 ano, você fala para ele, olha, você tem que começar a caminhar. Como que você faz? Primeiro, você tem que ficar em pé, né? Você tem que se sustentar em pé, depois você tenta colocar o pezinho para frente, vai se equilibrando, depois você joga o corpo para o lado, põe o outro pezinho e assim vai indo. Como que ele aprende? Caindo. Ele vai levar uns tombos. Toda a teoria que você trouxer, você vai dar a base para ele, mas ele vai ter que começar. Então é a mesma coisa. O que o Daniel trouxe? O Daniel foi muito feliz quando ele fala: olha, não é a receita de bolo. Você traz aqui os conceitos, você traz aquilo que é importante, é relevante. Agora, como que você faz? Faça, comece. É o melhor jeito. Você tem a base, a orientação, a direção. O restante é tentando. Você vai encontrar a melhor forma. Talvez, em toda a fala do Daniel, talvez eu só colocaria 2 questões que eu acho que são importantes, principalmente para aquela figura que o Daniel trouxe muito bem, que nós temos que ter um técnico capacitado para fazer o trabalho. Nós temos que ter uma diretoria, um presidente que assuma realmente a necessidade de você organizar o quadro social. E esse técnico ele precisa ser capacitado. Tem algumas coisas fundamentais que eu vejo que esse técnico precisa dominar. O conhecimento profundo sobre a cooperativa. Ele tem que conhecer tudo aquilo que estrutura a cooperativa. Ele precisa conhecer a data de fundação,
quantos associados constituíram essa cooperativa, por que é que constituíram essa cooperativa, até chegar na data de constituição, quantas reuniões foram feitas, para que isso? Para entender a cultura, né? Eu nunca esqueço, a maior aula que eu tive foi a primeira reunião que eu fiz na comunidade tentando reorganizar um comitê educativo. Eu fui para a comunidade cheio de conhecimento de cooperativismo e tal, cheguei lá para a comunidade e dei uma aula para o pessoal maravilhosa. E depois abri para perguntas. As perguntas que eu recebi não foram sobre cooperativismo que eu estava preparado. Eles queriam saber sobre a classificação de cereais. Escuta, como que a cooperativa faz a classificação de cereais? Aí eu respondi, olha, eu estou chegando, não conheço ainda, não sei e tal. A resposta é não sei, né? Aí o outro perguntou mais alguma coisa, né? E eu, de novo, olha, não sei. A terceira pergunta, sabe qual que foi? O cara me perguntou assim, escuta, o que você veio fazer aqui? Foi a pergunta mais marcante que eu recebi. O que você veio fazer aqui? Sabe qual foi a minha resposta? Eu respondi para ele, eu também não sei, mas agora eu já sei o que eu preciso. Eu preciso voltar lá para a cooperativa e entender como que ela funciona antes de eu poder falar com o associado. Então, conhecer a história, conhecer a evolução da cooperativa, conhecer profundamente os serviços da cooperativa, a identidade e a cultura são fundamentais. Eu até vi aqui uma colocação, né? É difícil você trabalhar com um associado em grandes centros. Claro que é difícil. Nos pequenos centros também é difícil. Tem que encontrar o melhor caminho. E o melhor caminho é fazendo, é errando. Né? É errando que você vai aprendendo, vai aperfeiçoando e você vai avançando. Realmente não tem receita. Não tem. Eu concordo com vocês quando se fala, nós precisamos mais encontros como esse aqui. Trocar experiências, trocar figurinha, porque aqui é que a gente vai consolidar os nossos conceitos e a gente vai evoluir. Existe hoje muito pouca gente trabalhando, técnicos que realmente se dedicam à organização do quadro social. E isso é fundamental. Então, olha, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu fiz questão, né, de estar aqui hoje presente de novo, exatamente por isso. Acho que a gente tem que impulsionar essa questão da OQS no Brasil inteiro. Isso é fundamental para que a gente possa, e vocês são os heróis com relação a isso, aí o Dudu e o Daniel, que estão à frente, tentando alavancar isso, e todos que estão aqui presentes nesse sentido, né? Agradeço aí as palavras do Regilmar, né, que falou da minha apresentação e tal. Eu acho que é isso, nós temos que nos expor aqui, trazer as nossas ideias, porque é dessa forma que a gente vai evoluir. Não tem outro caminho, erro e acerto, né? Por aí que a gente vai. E trocando experiência entre nós para a gente poder se fortalecer. Então, maravilhoso, Leonardo. E uma coisa assim, complementando essa sua fala, não é que nós somos detentores de todo o conhecimento sobre a organização do quadro social, longe disso, né? Nós só somos provocadores de nós mesmos. E aí, ao invés de nos provocar na frente do espelho, nós estamos provocando na frente da câmera. E aí chamando as pessoas para também ouvir essas provocações, porque isso é uma dor que, muito mais do que latente nas cooperativas, no cooperativismo brasileiro. E não é de hoje, né? O Paraná, por exemplo, desde 60, da década de 70, vem trabalhando isso, lutando por isso. Estados como o Tocantins é recente, né? É algo muito novo. O norte do país ainda é algo muito novo e que as cooperativas despertaram na última década em relação ao tema, mas tem muita coisa para se trabalhar. Essa fala do Henrique, né? Se não me engano, foi o Henrique falando dos grandes centros. Uma folha. Henrique, a gente costuma, um dos norteadores que eu particularmente gosto muito de usar, e o que os meninos falaram aí bem no início mesmo, é relacionamento. A gente precisa sempre colocar como o mote o relacionamento com o cooperado. Eu estou na cooperativa, seja ela de crédito, agro, transporte, trabalho, eu preciso gerar o relacionamento, eu preciso impulsionar, potencializar o relacionamento com o cooperado, causar experiências que ele nem imaginaria. Isso que vocês estão falando do virtual ou do digital, como queiram, justamente, um não vai substituir o outro e nem precisamos tratar dessa forma. Um é complementar do outro e a gente precisa sempre causar as experiências, as melhores experiências para o cooperado.
se é por meio de um jantar, se é por meio de um brinde, se é por meio de uma confraternização, se é por meio de tudo esse bolo que os meninos, tanto o Leonardo quanto o Daniel, trouxeram aqui para nós, que seja, mas a gente precisa sempre pensar na experiência, na melhor experiência para o cooperado. E não é com taxas, como o Henrique falou, que nós vamos conquistar os cooperados ou conquistar aqueles que estão entrando. Não. Preço, se no caso das cooperativas de crédito, se os grandes bancos quiserem, eles fazem por 10% do valor total que as cooperativas promovem. Então, é assunto para mais de metro mesmo, gente. Então, tem muita coisa mesmo para falar. E é como o Daniel falou, não queremos esgotar o assunto. Eu vou até deixar essa pontinha para o nosso próximo encontro. Mas antes de falar do nosso próximo encontro, Daniel, nós gostaríamos aí das suas considerações finais. Enquanto o Daniel vai falando, eu gostaria que todos que pudessem abrissem as câmeras para a gente poder fazer o registro da noite de hoje também. Daniel, com você a palavra. Eu vou encerrar com 3 palavras. Mudança é atitude. Não adianta o Daniel, com 20 e poucos anos, lá naquela cooperativa agropecuária, só reclamar dos problemas da agropecuária. Não adianta eu, ou o Dudu, ou qualquer um de nós, ficar reclamando dos problemas do cooperativismo, principalmente do que tange a gestão do quadro social, se a gente não mudar nós mesmos, de dentro para fora. Então, eu e o Dudu, no ano passado, a gente cansou de falar e passou a fazer. Eu acho que é isso que vai construir um cooperativismo melhor. É a energia e a sabedoria de cada um de vocês. Porque vocês detêm o conhecimento. Eu só preciso da vontade de vocês. A vontade de vir junto conosco para poder mudar a realidade das nossas cooperativas. Porque o cooperativismo é o melhor modelo de negócio que existe. E talvez surja aí no futuro um outro modelo, mas o princípio dele deve ser cooperativista. Alguma cooperativismo, cooperação, vai estar em algum dos princípios. Então, pessoal, se vocês querem transformar a realidade de cada cooperativa, mude a atitude de cada um de vocês. E como mudar a atitude do outro? Seja o exemplo. Mude você primeiro. Depois a gente tenta mudar o outro pelo exemplo. Agradeço aqui a cada um de vocês que está aqui há quase 2 horas conosco para poder debater um tema tão importante para desenvolvimento do cooperativismo. Forte abraço a cada um de vocês. Vejo cada um de vocês aí na terça-feira. Justamente, Daniel, obrigado. Então, já fica o convite a todos vocês, na próxima terça-feira, às 19h30, no horário de Brasília. Rita, Marli, lembre, no horário de Brasília. Nós teremos aí 2 cases muito legais, um com a Lorena e outro com o Tiago. Eu não vou nem falar a cooperativa deles, não, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Beleza? Então, agradecemos a presença de todos vocês. Fiquem à vontade para poder compartilhar as imagens, fotos nas redes sociais, hashtag SOQS 2021, tá? Marque lá o Você Mais Cooperativo e fiquem atentos às novidades no canal do Você Mais Cooperativo no YouTube. Obrigado, um prazerão ter vocês aqui conosco essa noite. E vamos lá, promover a organização do quadro social nas nossas cooperativas. Um forte abraço e até a próxima terça-feira, às 19h30, no horário de Brasília.